Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer a raiz quadrada de números grandes, números de 3 e 4 dígitos, e vai ser bem fácil. Atenção você que tem uma prova de vestibular, de concurso, que cobra a raiz quadrada de número grande com pouco tempo para fazer. Esse vídeo é para você, você vai conseguir fazer e vai ser fácil. Então, em vez de sentar e chorar, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo e faz um Pix para me ajudar. Assim eu posso fazer mais vídeos para ajudar você a entender a matemática. Neste vídeo eu vou resolver todas essas raízes quadradas e aqui vai a primeira dica. Quando dentro da raiz quadrada a gente tem um número de 3 dígitos ou de 4 dígitos, como são os exemplos aqui, o resultado sempre vai ser um número de 2 dígitos. E para resolver essas raízes quadradas de números grandes, tudo o que você tem que saber são os quadrados dos números de 1 até 10. O primeiro exemplo é a raiz quadrada de 169. Se a gente for contar aqui, a gente vê que 169 é um número que tem 3 dígitos. E como ele é um número de 3 dígitos, a gente vai pegar aqui o primeiro dígito, que no nosso caso é o número 1, e vai procurar aqui nessa coluna no lado direito, essa que eu pintei aqui de amarelinho, aonde que a gente vai ter um número 1 ou um número menor do que 1. Bom, menor do que 1 a gente não vai ter, mas nós temos o número 1, olha lá. E esse 1 foi gerado pelo 1 ao quadrado. Então, vou pegar aqui esse número 1 e vou colocar ele já na minha resposta. Esse 1 da nossa resposta veio do 1 ao quadrado, tá? Ele não veio do 1 que está no lado amarelinho. Bom, já temos aí o primeiro dígito da nossa resposta. A nossa resposta vai ter 2 dígitos, falta o último. Para isso, a gente vai olhar para o último dígito do número que está dentro da raiz. Aqui no nosso caso é o 9. Vamos olhar de novo para essa lista de números destacada em amarelo. Aonde a gente tem números que terminem com 9? Nós temos aqui um número 9, que evidentemente termina com 9. Esse número 9 foi gerado pelo 3 ao quadrado. Mas eu também tenho o 49, que termina com 9, e ele foi gerado pelo 7 ao quadrado. Então, o segundo dígito da minha resposta pode ser o 3 ou o 7. Como que a gente vai descobrir? Eu vou pegar aquele número 1 que eu coloquei na nossa resposta e vou multiplicar ele pelo número seguinte. O número que vem depois do 1 é o 2. Então, eu faço 1 vezes 2, isso vai resultar em 2. Aí eu pego o primeiro dígito que está dentro da raiz, que eu estou destacando aqui em azul, que é o número 1, e vou comparar com esse resultado que eu obtive, que é o número 2. 1 é menor do que 2. Então, eu vou pegar o menor dos números que eu estava ali em dúvida para escolher entre o 3 ou o 7, eu vou escolher o menor número, que é o 3, e eu vou colocar o 3 ali na nossa resposta. Então tá aí o resultado da nossa raiz quadrada de 169, que é 13. Para quem não acredita, faz na calculadora e vai ver que tá certo. Agora vamos fazer a raiz quadrada de 729. É outro número de 3 dígitos, então eu vou pegar o primeiro dígito, que é o 7, e vou procurar na coluna amarela o número 7 ou um número menor que seja o mais próximo do 7. 7 não temos, o menor número mais próximo é o 4, e esse 4 foi gerado pelo 2 ao quadrado. Então, coloco esse 2 na minha resposta. Para você visualizar, esse 2 veio do 2 ao quadrado. E para saber o último dígito da nossa resposta, vamos olhar para o último dígito do número que está dentro da raiz, que é o 9. Nós agora vamos olhar para a coluna amarela e procurar números que terminem com 9. Nós temos aqui o próprio número 9, que é claro que termina com 9, e ele foi gerado pelo 3 ao quadrado. Mas nós também temos o número 49, que termina com 9, e ele foi gerado pelo 7 ao quadrado. Então, tanto o 3 quanto o 7 são possibilidades para estarem aqui no segundo dígito da nossa resposta. Então, eu vou pegar esse 2 que eu coloquei na resposta e vou multiplicar pelo próximo número que vem depois dele. 2 vezes 3 é igual a 6. Agora eu vou comparar o primeiro dígito de dentro da raiz, que é o 7, com esse resultado que eu achei, que é o 6. Presta atenção que tem uma ordem. Primeiro é o dígito de dentro da raiz e depois é esse resultado que a gente achou. 7 é maior do que 6.
E como ele é maior, eu vou escolher o maior dos números entre o 3 e o 7. E vai aqui uma dica para quem confunde o sinal de menor ou maior. Você pode fazer ele como se fosse uma seta. Nesse caso, a nossa seta está apontando para a direita, ou seja, para o número maior, que é o 7. Então, vamos colocar ele ali na nossa resposta. E tá aqui o nosso resultado. A raiz quadrada de 729 é 27. Agora vamos fazer a raiz quadrada de 225. Mais um número de 3 dígitos, vou pegar o primeiro desses dígitos, que é o 2, e procuro ali na coluna amarela um número que seja ou igual ou menor do que 2. Só vou ter o 1, e quem gerou esse 1 foi o 1 ao quadrado. Então, esse número 1 vai para a nossa resposta. Agora, vamos analisar o último dígito da raiz, que é o 5, onde eu tenho na coluna amarela um número que termina com 5. 25 termina com 5 e ele foi gerado pelo 5 ao quadrado. E na coluna amarela não tem outro número que termine com 5. Então, é o próprio 5 que vai para o nosso resultado. E quem quiser pode verificar que a raiz quadrada de 225 é 15. Raiz quadrada de 961. Pego o primeiro dígito, que é o 9, procuro na coluna amarela se eu tenho algum número 9. Olha lá, temos o número 9. Quem gerou esse 9 foi o 3 ao quadrado. Então, eu pego esse número 3 e já coloco ele na resposta. Depois disso, eu pego o último dígito que está dentro da raiz e procuro na coluna amarela se tem algum número que termine com ele. Então, nosso dígito é 1 e temos aí o número 1, e esse 1 foi gerado pelo 1 ao quadrado, mas também temos o 81, que foi gerado pelo 9 ao quadrado. Então, o último dígito da nossa resposta pode ser o 1 ou o 9. Para descobrir qual desses números eu vou usar, eu vou pegar aquele 3 que eu tinha colocado ali na resposta e vou multiplicar ele pelo número seguinte. 3 vezes 4 é igual a 12. Pego o primeiro dígito da raiz, que é o 9, e comparo com esse resultado, que foi o 12. O 9 é menor do que o 12. Então, se eu estava na dúvida entre o 1 e o 9, eu vou pegar o menor desses números, que é o 1, para colocar na nossa resposta. E se o símbolo de menor fosse uma seta, essa seta estaria apontando também para o número 1. E o resultado da raiz quadrada de 961 é 31. Agora vamos ver uma raiz quadrada de um número com 4 dígitos. 5.184. Quando a gente tinha um número de 3 dígitos, a gente separava o primeiro e procurava ele na coluna amarela. A diferença agora para um número de 4 dígitos é que nós vamos separar os dois primeiros números e procurar eles na coluna amarela. Então, eu vou querer encontrar ali o número 51 ou o número menor que seja o mais próximo de 51. Esse número é o 49 e ele foi gerado pelo 7 ao quadrado. Então, eu pego esse 7 e coloco na minha resposta. Depois, continuamos da mesma maneira. Pegamos o último dígito e procuramos um número na coluna amarela que termine com L. Então, vamos procurar um número que termine com 4. Nós temos aqui o próprio número 4 e ele foi gerado pelo 2 ao quadrado. Mas nós também temos o 64, que foi gerado pelo 8 ao quadrado. Então, temos o 2 ou o 8 como possibilidades para o último dígito da nossa resposta. Então, pegamos aquele 7 que a gente já colocou na resposta e multiplicamos ele pelo próximo número. Fazemos 7 vezes 8 e isso é igual a 56. Vamos pegar aqueles dois primeiros dígitos que separamos de dentro da raiz, que eram 51, e vamos comparar com esse resultado que obtivemos, que foi o 56. 51 é menor do que 56, então vamos usar o menor dos números, que é o 2. E se a gente usar o sinal de menor como uma seta, também vai dar certo aqui nesse caso. Então vamos colocar o 2 na resposta, e o resultado da raiz quadrada de 5.184 é 72. E a raiz quadrada de 2.916? Vamos separar os dois primeiros dígitos. Nós não temos o número 29 na coluna amarela, então vamos procurar o número que é menor e mais próximo do 29, que é o 25, que foi gerado pelo 5 ao quadrado. Esse 5 vai para a nossa resposta. O último dígito dentro da raiz é o 6, então eu procuro na coluna amarela
números que terminem com o número 6. Temos o 16, que foi gerado pelo 4 ao quadrado. E temos também o 36, que foi gerado pelo 6 ao quadrado. Então, o último dígito da resposta pode ser 4 ou 6. Pego aquele 5 que eu coloquei na resposta e multiplico ele pelo número seguinte. 5 vezes 6 é igual a 30. Pego os dois primeiros dígitos da raiz que eu separei, que é o 29, e comparo com o 30. 29 é menor do que 30, então eu vou usar o menor dos números, que é o 4. Coloco ele ali e o resultado da raiz quadrada de 2.916 é 54. Raiz quadrada de 2025. Separo os dois primeiros dígitos, procuro ali na coluna amarela onde eu tenho algum número que seja igual ou menor do que o 20. Nós vamos usar o 16, que foi gerado pelo 4 ao quadrado. Então, já coloco esse 4 na minha resposta. O último dígito dentro da raiz é 5, então procuro na coluna amarela algum número que termine com 5. E temos o 25, que foi gerado pelo 5 ao quadrado. Como nenhum outro número termina com 5, só ficou esse 5 aqui para a gente colocar na resposta. Então, a resposta da raiz quadrada de 2025 é 45. Agora vamos fazer a raiz quadrada de 8.464. Separo os dois primeiros dígitos, procuro na coluna amarela um número que seja igual ou diretamente menor do que 84. Nós temos o 81, que foi gerado pelo 9 ao quadrado. Esse 9 vai para a minha resposta. O último dígito dentro da raiz é o 4, então procuro na coluna amarela números que terminem com 4. Nós temos o próprio 4, que foi gerado pelo 2 ao quadrado, e temos também o 64, que foi gerado pelo 8 ao quadrado. Então, temos duas possibilidades para o último dígito da resposta, 2 ou 8. Pego aquele 9 que coloquei na resposta e multiplico pelo número seguinte. 9 vezes 10 é igual a 90. Comparo os dois primeiros dígitos de dentro da raiz, que é 84, com o 90. 84 é menor do que 90, então eu vou usar o menor dos números, que é o 2, comprovado pelas minhas setas. Coloco o 2 no resultado e a raiz quadrada de 8.464 é 92. E agora essa raiz quadrada de 6.889. Essa fofura caiu numa questão de concurso, eu resolvi aqui no canal. É a questão 17 do concurso SEDUC, a Secretaria de Educação do Guarujá. Imagina você fazendo um concurso com o tempo contado, aí tem uma questão com um texto gigante, cheia de dificuldades, e você ainda tem que, no meio dessa questão, descobrir a raiz quadrada de 6.889. É um número que você não vai nem conseguir fatorar a tempo de resolver a questão. Você vai conseguir fatorar talvez em uns 500 anos. Mas no nosso método a gente separa os dois primeiros dígitos, que vai dar 68, e procura na coluna amarela, onde a gente tem um número igual ou menor que o 68. Nós vamos ter o 64, que foi gerado pelo 8 ao quadrado. Então eu já coloco esse 8 na resposta. O último dígito dentro da raiz quadrada é 9, então eu vou lá na coluna amarelinha e procuro um número que termine com 9. Nós temos o próprio 9 e foi gerado pelo 3 ao quadrado. E nós também temos o 49, que foi gerado pelo 7 ao quadrado. Então, o último dígito da nossa resposta pode ser 3 ou 7. Para a gente descobrir, a gente pega aquele 8 que a gente colocou na resposta e multiplica pelo próximo número, que é o 9. 8 vezes 9 vai dar 72. Comparo o 68, que são os dois primeiros dígitos do número dentro da raiz, com o 72. Em relação ao 72, o 68 é menor, então eu vou usar o menor dos números entre o 3 e o 7, que é o 3. Então coloco esse 3 na resposta e a raiz quadrada de 6.889 é 83. Detalhe, gente, 83 é número primo.
Então, se você tentasse resolver essa raiz quadrada por fatoração, pensa no tempo que você ia demorar até chegar no 83. Eu vou deixar aqui um link para essa questão do concurso, dá uma olhadinha nesse vídeo, dá uma olhada também nos outros vídeos do canal e deixa um like, se inscreva, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo. Vamos viralizar a cultura e o conhecimento. Espero que tenham gostado, obrigada por assistir e até a próxima!